O Ministério Público arquiva a investigação sobre a morte de MC Kevin. Os promotores concordam com o entendimento da Polícia Civil de que não há indícios de crime e que o artista caiu sozinho de um prédio no ano passado. Nos Correios, uma operação apura desvio de encomendas. Sabe aquelas histórias de gente que está esperando, por exemplo, um celular, aí chega um tijolo? Pois é. Vitória Mello, é com você. Pois é, Felipe, o grupo agia há cerca de um ano. Os criminosos contratavam seguros para esses produtos e, com a ajuda de funcionários dos Correios, extraviavam esses objetos ou trocavam por pedaços de madeira. Depois, eles exigiam o pagamento do valor segurado, já que não teriam recebido essas encomendas. Vê se pode! Em Sobradinho, gatos que vivem num condomínio estão aparecendo mortos. A repórter Kátia Gomes foi até lá. Aqui no condomínio, dezenas de gatos sem dono vivem assim nas ruas. Eles se alimentam da ração de cachorros e outros gatos e se abrigam nessa residência, que está vazia. Polícia prende chefe de esquema que recebia dinheiro de tratamento de saúde de pessoas falecidas. Tatuzinho, é com você. Pois é, Malta. Esse esquema de corrupção acontecia na Secretaria de Saúde e desviava verba de um programa da própria Secretaria. Esse desvio, o total de prejuízo para os cofres públicos, pode chegar a quase 3 milhões de reais. Malta. Atenção, noivos e noivas, até na hora de comprar aliança de casamento, tem gente querendo passar a perna nos outros. Pelo menos 8 pessoas caíram no golpe que foi aplicado em Planaltina, Formosa, Sobradinho e Taguatinga. Felipe anunciava pelas redes sociais e depois de fechar a venda, começava a alegar problemas familiares na produção das alianças e sumia com o dinheiro. Aeroporto de Brasília vai passar por segunda grande ampliação. 700 milhões de reais de investimento prometem entregar um shopping center e 3 parques temáticos no terminal. O aeroporto de Brasília é hoje o segundo mais movimentado do país. São esses os nossos destaques, mas tem muito mais. E o destaque agora é um golpe novo na praça. Porque no Brasil, tudo que tem para ficar certo também pode ter o golpe, inclusive o golpe da aliança. Casar é o sonho de muita gente, né? Agora imagina você comprar as alianças, pagar por elas, mas não receber esses anéis no dia do tão sonhado sim. E o que é pior, no meio de todo o processo, o vendedor das alianças simplesmente desaparece? É isso que está acontecendo com vários casais aqui do Distrito Federal. José e Betânia iriam se casar em junho do ano passado. Só que o sonho virou pesadelo. Tudo porque, ao comprar as alianças, eles caíram em um golpe. O pagamento foi feito, mas o casal nunca recebeu os anéis e a cerimônia foi cancelada. Toda mulher sonha, né? É o casamento. E assim, a gente simplesmente acredita que você pega patrocínio, você pega informações, você vai fechar com a pessoa. São várias ações. E quando simplesmente você vê, a pessoa simplesmente pega o seu dinheiro e some. Eu mesmo fiquei muito tempo ruim, fiquei quase um mês super chateada, não queria saber nem de casamento. Agora estou tentando planejar de novo um casamento. Você vê, um ano depois, né? O golpe foi uma surpresa para o casal, que afirma ter pesquisado e recebido várias recomendações positivas da FB Joias. A luta agora é por justiça e que o dono do estabelecimento não fique impune. Não é nem pelo valor, entendeu? Que o valor foi até insignificante, mas pela decepção que a gente teve em saber que várias pessoas estão sendo vítimas de uma coisa dessa, entendeu? E o que mais deixou a gente chateado, porque a polícia não enquadrou ele como estelionato, entendeu? Apenas como desacordo comercial, a gente teve na delegacia, ele se comprometeu a pagar, entendeu? Passou o prazo, nada, e depois disso a gente não teve mais contato com ele, sumiu. Pelo menos 8 pessoas caíram no golpe que foi aplicado em Planaltina, Formosa, Sobradinho e Taguatinga. Felipe anunciava pelas redes sociais e depois de fechar a venda, começava a alegar problemas familiares na produção das alianças e sumia com o dinheiro. A Lucilene procurou o Felipe para comprar as alianças de presente de aniversário. Ela chegou inclusive a ir na casa dele para fechar o negócio. O prazo de entrega era de 3 dias.
E esses 3 dias já durou praticamente mais de 2 anos, porque foi no dia 5 de janeiro mais ou menos. E quando eu entrei em contato várias vezes, ele visualizava, não respondia, entendeu? Nas redes sociais, os comentários alertando para o golpe não param de aumentar. Uma mulher que não quis se identificar conta que foi só enviar o comprovante de pagamento de mais de R$2.000 que a dor de cabeça começou. E a partir do momento que eu falei para ele que eu queria fazer as alianças, eu tinha depositado R$2.100 para ele. E aí eu cheguei a ter 6 pontos alguma coisinha de grama, se não me engano. Aí ele não me respondeu mais nem nada, a gente foi na casa dele. Chegamos lá, ele não sei se ele não estava, porque a casa dele é vazada. A gente deixou que ele estava em casa, que ele tinha saído pelos fundos. A gente foi na delegacia, fez um BO contra ele. Quando chegou na delegacia, o delegado falou que simplesmente não podia fazer nada, que para se caracterizar como estelionatário tinha que ter todo um trâmite, né? Mais 10 pessoas, teria que passar pela mão de uma pessoa, de uma autoridade, a autoridade tinha que ver que realmente se tratava de estelionatário para colocar contra ele, que o máximo que ele podia fazer era um BO, e que se fosse para eu entrar, que era para eu entrar na pequenas causas e entrar como desacordo comercial para eu requerer meu dinheiro de volta. Nós tentamos entrar em contato por telefone com o Felipe, mas não conseguimos. Amado não pode receber ligações temporariamente. Essa advogada especialista em direito do consumidor alerta que é preciso sempre ficar atento a algumas dicas para não cair em golpes como esse, que são cada vez mais comuns. Fazer a pesquisa sobre a seriedade daquele fornecedor de produtos e serviços do qual ele está fazendo a contratação. Verificar efetivamente qual é o tipo de produto oferecido e, principalmente, se o produto oferecido está com valores de mercado. Se houver uma diferença de valores muito expressiva, muito grande, não faça a contratação, porque a chance de ser um estelionatário ou um criminoso, uma pessoa mal intencionada, é muito grande. Nas redes sociais o pessoal costuma dizer o golpe tá aí, cai quem quer. No Brasil não é muito bem assim não, é quase a Marília Mendonça, o golpe tá aí, todo mundo vai cair, não é todo mundo vai sofrer, todo mundo vai cair. Eu não tô lembrado se eu já fui passado para trás, se eu já caí... já caí num golpe, teve uma vez que eu aluguei uma casa que eu ia passar. Exatamente, diretora. A diretora sabe. Eu ia passar Réveillon em Barra Grande, na Bahia, alugamos uma casa, pagamos metade com antecedência, era uma pessoa conhecida. Quando fui ver o lugar, caí no golpe. Tem mais um, a gente viu o golpe da aliança, agora é o golpe da encomenda. Escuta, não é horrível quando você faz uma compra pela internet, espera que aquilo seja entregue pelos correios e simplesmente não chega? Ou então naqueles casos que você compra alguma coisa, né? Num site da internet, um celular, por exemplo, e aí no lugar do produto vem um tijolo, vem uma pedra. A gente já mostrou casos assim aqui no jornal, muita gente já passou por isso. E agora veja, uma operação da Polícia Federal está investigando um esquema ilegal de desvio de encomendas lá nos Correios. Dessa vez, a suspeita é de que, com a ajuda dos próprios funcionários, objetos, os produtos eram de propósito extraviados e trocados por pedaços de madeira. Mas quem caía nesse golpe não era o cliente que comprava, porque o cliente também fazia parte do esquema. Quem era o trapaceado era a empresa de seguro, que tinha que pagar o seguro contratado pelo próprio golpista. Vitória Mello tem as informações pra gente. Viver no Brasil não é para amadores, Vicky. Não é, Felipe, tem gente para tudo, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse golpe era o seguinte, de acordo com a Polícia Federal, esse grupo agia há cerca de 1 ano. E os criminosos, eles contratavam seguros no valor de aproximadamente R$10.000 para essas mercadorias. E enviavam essas mercadorias geralmente para cidades paraenses. E aí, com a ajuda de funcionários dos Correios, essas mercadorias, esses objetos eram extraviados ou, se não, trocados por pedaços de madeira, no caso de celulares, por exemplo. E aí, os suspeitos, os criminosos entravam em contato com a seguradora e exigiam pagamento do seguro, do valor
contratado pelo seguro. Imagina só, eles agiam durante um ano, né? A suspeita da Polícia Federal é que eles passaram um ano aplicando esses golpes nas seguradoras. Imagina o prejuízo dessas empresas, né? Por isso, hoje, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão no Pará, em Goiás e aqui também no Distrito Federal. Nós entramos em contato com os Correios, já que haviam funcionários da estatal envolvidos, e em nota, a empresa informou que a operação foi realizada em conjunto com a PF e que a ação é um resultado do desdobramento das informações fornecidas previamente pela empresa pública. Então, olha só, os Correios já tinham as informações, já havia ali uma suspeita que funcionários agiam dessa forma criminosa e acionou a Polícia Federal. Os Correios informou ainda que colabora com as autoridades e que já adotou as medidas disciplinares imediatas que o caso requer. Os suspeitos, Felipe, devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se somar essas penas, até 19 anos de prisão. E a gente fala tanto, né, sobre desemprego. Ontem mesmo a gente falou sobre o desemprego no comércio aqui no DF, sobre vagas de concurso público. Tá todo mundo querendo trabalhar. E aí funcionários de uma empresa grande, ali fichados, acabam se envolvendo em crimes como esse, às vezes querendo uma vantagem, um dinheirinho fácil ali, né, Felipe? Complicado. Porque já está com a carteira assinada, tem direito a 13º, férias, fundo de garantia, a certa estabilidade e o mínimo de renda que tem muitos milhares de brasileiros que gostariam de ter, pelo menos para ter tranquilidade de colocar comida em casa. Mas a pessoa gananciosa, ela não se contenta muitas vezes com a simplicidade, ela quer se envolver com a criminalidade para poder ganhar mais dinheiro, isso não costuma dar certo. Ô Vicky, a gente está aqui numa sequência de golpes porque é inacreditável, mas está tudo aqui para a gente dar a notícia hoje. Abrimos o jornal com o golpe da aliança, que são os pobres dos casais que vão atrás de uma aliança para poder casar, e aí o vendedor da aliança some. Agora você tratou do golpe da encomenda. Já caiu em algum golpe na vida, ô Vitória? Graças a Deus não, Felipe, mas eu conheço, assim, colegas de rede social que pediram um celular pela internet, né, um site conhecido, mas na verdade não era esse site conhecido. Os criminosos, eles fizeram ali todo o layout de uma empresa conhecida, a pessoa comprou o celular nessa suposta empresa conhecida e que na verdade era um golpe, não tinha nada de real naquilo, era um fake site ali. Falsificaram o site, deram a entender que era o site original, né? Você é sortuda, tá? Você é uma exceção. Mas olha, a gente viu que golpe pode levar seu patrimônio, mas às vezes pode levar a sua vida também, porque agora é a hora do golpe do aplicativo. Casos recorrentes, aconteceu mais um. Um piloto de helicóptero de 52 anos acabou morrendo e, segundo a família, foi numa emboscada. Ele tinha marcado encontro num aplicativo de relacionamento e acabou encontrando assaltantes. O carro usado na tentativa de assalto foi encontrado no fim da tarde. Uma mulher e um homem foram presos. Segundo a polícia, eles iam sumir com o veículo. Nossos policiais, no momento da abordagem, não disseram do que se tratava a abordagem. Eles que já vieram, olha, é porque está no sequestro, né? Eu não perguntei nada, vocês estão falando. O Palio Preto teria sido usado em mais de um crime. O último foi no fim da tarde de domingo. Imagens de câmeras de segurança mostram o Mercedes do piloto Maurício Norberto Bastos, de 52 anos, parado numa rua da zona oeste da capital paulista. O carro dos criminosos chega e fecha o da vítima. Os bandidos descem. Segundo a polícia, o piloto está armado e teria reagido, mas os bandidos atiram e fogem. Ferido no pescoço, o piloto ainda dirige por alguns metros, mas bate o carro em um poste, perto dali. Maurício foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Segundo os investigadores, a arma dele foi levada pelos criminosos. O primo do piloto veio até a delegacia e disse que Maurício tinha um encontro com uma mulher marcado em um desses aplicativos de namoro, o que aumenta a suspeita de que ele tenha sido atraído para uma emboscada. Segundo policiais, muitos assaltos e até sequestros têm começado exatamente desta forma em São Paulo.
com falsos encontros marcados em aplicativos. A divisão anti-sequestro investigava a quadrilha que atua na região. Um dos criminosos já foi identificado. Em todos os casos, as vítimas foram atraídas para encontros. Recomendar, para que as pessoas não caiam nessa tentação, pensando que a internet é um meio seguro. O corpo do piloto de helicópteros vai ser enterrado em São José do Rio Preto, no interior do estado. Olha só, faz poucos dias que a gente trouxe aqui no jornal uma enquete que você participou, nosso telespectador. Mais ou menos 50% do nosso público diz que tem medo de aplicativo e por isso não utiliza. Mas eu queria deixar mesmo assim esse recado, porque tem a outra metade que considera conhecer pessoas por meio da internet. Essa é uma realidade hoje em dia, não é? Muitas pessoas utilizam aplicativo de relacionamento, até porque também não são poucos os casais que deram certo depois de se conhecer ali nesses aplicativos mais conhecidos, mas é importante, a Delegacia do Distrito Federal também já esteve com a gente aqui, trouxe essa informação, manter um cuidado que é marque encontro em lugar público, peça para fazer videochamada com a pessoa antes de você se encontrar com ela, de preferência não vá a lugares que você não conheça, porque é verdade que a maior parte das pessoas que usam o aplicativo de relacionamento tá ali de boa índole, querendo talvez conhecer uma pessoa nova que ela não teria chance de encontrar na sua rotina, nos lugares que ela frequenta. Agora, da sua parte que tem o aplicativo de relacionamento, cabe ter um pouco de malícia, porque especialmente os homens, ficam ali encantados com a mulher, aí acha até que a mulher é maior do que o caminhãozinho dele, e aí acaba sendo ludibriado, iludido e cai ali e é assaltante. Então, tomar cuidado, redobrar o cuidado para não acabar morrendo, como aconteceu com esse piloto lá em São Paulo. De volta aqui ao Distrito Federal, um incêndio durante essa madrugada atingiu uma loja de roupas na QNM 19, lá em Ceilândia. Quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros identificou que o incêndio ocorria dentro da loja, que fica numa esquina com residências uma ao lado da outra. Outra preocupação era a grande quantidade de material de fácil propagação de fogo. Por exemplo, tecidos e roupas, pega fogo muito fácil, O controle das chamas foi feito rapidamente, utilizando água e espuma, e isso foi o suficiente para evitar que o fogo se alastrasse para áreas próximas. Aproximadamente 200 metros quadrados foram atingidos pelas chamas. Felizmente não teve nenhuma vítima, ainda bem, Toda a operação durou cerca de 3 horas e meia. E a Polícia do Distrito Federal acredita que esteja na Bahia o homem suspeito de ter matado uma mulher grávida de 38 anos, a Shirlene, e a filha dela, adolescente de 14, se eu não me engano, se chama Tawane. As duas morreram na região do Córrego da Coruja, lá em Ceilândia, e é esse mesmo suspeito, o rapaz que se vangloriava de ter sido amigo do serial killer Lázaro Barbosa. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está com a gente ao vivo. Ô, Tatu, a Polícia do Distrito Federal, será que está com agentes lá na Bahia procurando pelo Jefferson? Oi, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo o SBT Brasília, no DF também no entorno. Olha, Malta, segundo o delegado ontem, na entrevista conosco, inclusive falei com ele em off, ele disse que há parcerias entre a Polícia Civil do Distrito Federal com agentes da Polícia Civil lá do estado da Bahia para capturarem Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos de idade. Ele que é considerado pela polícia, após um trabalho investigativo, como o principal suspeito de ter tirado a vida de mãe e filha. Shirlene Ferreira, 38 anos, grávida de 4 meses, e também a filha Tawane Rebeca, de 14 anos de idade. Crime que chocou os moradores aqui da região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Lembrando que elas desapareceram no último dia 9 de dezembro, foram aparecer depois de 11 dias, os corpos dela, que estavam enterrados bem próximo às margens da cachoeira do Córrego da Coruja, que segundo a própria Polícia Civil ali do Sol Nascente, é conhecida como a Cachoeira da Morte. Agora, Malta, a gente está aqui, lógico, a Polícia Civil está procurando, porque o Jefferson Barbosa, ele que é considerado amigo de Lázaro Barbosa de Souza, ele continua foragido e acredita-se que ele esteja andando, foragido aí pelo estado da Bahia, junto com a esposa, inclusive. Ao meu lado, Malta, está a dona Shirley, que é irmã da dona Shirlene, que inclusive é a única irmã, única parente que ela tinha. A dona Shirley decidiu falar com a gente hoje. Dona Shirley, quando a senhora ficou sabendo, lógico, de lá para cá, muita tristeza na família, principalmente a tristeza maior foi quando houve a notícia, porque havia esperança de encontrarem as duas vivas. Mas aí quando veio os dois cadáveres, foi um choque para vocês, né? Boa tarde. Boa tarde. Foi um choque.
porque a gente não imaginava a crueldade, né? A gente pensava que ela tivesse em cárcere privado, né? Assim, mais ou menos. Porque ela não era de sair de casa. Assim não, aí quando ela saía com os meninos. E aí quando, infelizmente, teve a notícia, foi um choque pra gente. Na época, havia esperança, o coração da irmã, inclusive só tinha uma convivência muito boa, havia esperança de encontrá-las vivas? Eu tinha esperança, mas como ela não era de sair, de dormir fora, aí eu já fiquei com o coração apertado. E nem a Tawane também, nunca foi de sair. Sempre ela entrava em contato ou comigo ou com o pai dela. A gente sabe que a polícia, desde aquele dia, primeiro veio a 23ª DP do PSU, que começou a investigar o caso, que a área era até então de cá. Depois passou-se para a 19ª DP e agora houve descoberta. A investigação apontou Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos, como suspeito de ter tirado a vida das duas. A senhora conhecia esse Jefferson? Não, a gente não conhecia. Agora, é que desde o começo, né, quando isso, aí a gente chamou o corpo de bombeiros e aí o bombeiro procurou pelas margens e a gente foi pelo mato subindo, né? Aí justamente uma pessoa que trabalhava ali próximo ali disse que viu esse homem descendo e a gente comentou isso. Ou seja, testemunhas viram, notaram ele ali perto. E eu falei isso com os bombeiros, falei isso com a polícia. E ninguém chegou nessa hipótese, disse que ainda não estava nessa linha de investigação. Inclusive, Malta, lógico que nós repórteres, nós jornalistas, comunicadores, a gente não tem o papel de investigar, a gente tem de reportar o fato. Na época que a gente estava fazendo aquela cobertura, em conversa com a vizinhança, com os moradores, inclusive eu fui até parar na casa de um morador em situação de rua que reside ali perto, ele já dizia, olha, Lázaro Barbosa passava por aqui, convivia por aqui, inclusive uma das casas que nós utilizamos para estacionar nosso carro na frente, é uma casa que Lázaro teria invadido lá na época que ele vinha cometendo crimes aqui no Distrito Federal, ou seja, é um local ali já conhecido por ser utilizado por criminosos de alta periculosidade, né? Sim. Por ser de mata, ser o local para descer para essa cachoeira, ele é assim, só gente de má índole que desce mesmo. Para falar a verdade, eu não sei como que minha irmã teve a capacidade de ir para ali e teve a coragem de ir sozinha. Infelizmente veio acontecer isso. Mas é um local, sim, que pessoa de bem não iria. Com a identificação do Jefferson Barbosa dos Santos, amigo de Lázaro Barbosa, a senhora como irmã, como parente, inclusive só está cuidando até do filho caçula dela, né? O que a senhora espera como familiar? Olha, eu espero a justiça, e principalmente a justiça de Deus, porque minha irmã não vai voltar mais, nem minha sobrinha, e pelo fato, gente, agora eu fiquei muito mais revoltada, porque minha irmã, por defender a Tawane, e se defender, levou 37 facadas, né? E eu sei que sim, eu acho que assim, não vai ser tão feita a justiça. Eu desejo que ele seja pego, preso e que ele responda pela justiça aqui, pela polícia. Mas que eu fico revoltada porque ele vai pegar uma pena e sei que vai ter o período lá que ele vai ser liberado. Isso dali é minha revolta. Porque minha irmã não volta mais e ele vai cumprir, ele sendo preso, ele vai cumprir um determinado tempo. Ou seja, descrença na justiça na questão de que ele vai vir, pode passar por uma audiência, pode responder em liberdade, isso vocês... Não, responder, eu sei que ele vai ser preso, e espero, com fé em Deus, mas eu espero pela providência de Deus em relação a isso. Acredita mais na justiça divina? Justiça de Deus, por quê? Porque eu sei que ele vai cumprir o tempo dele de cadeia, isso com certeza, mas que infelizmente tem aquela tal de progressão de pena, né? Que ele depois depois de um certo tempo sai. E aí, minha irmã não volta mais. Ele vai viver a vida dele. Ele pode ser preso. Mas minha irmã não vai voltar mais, ele vai cumprir aquela pena lá e depois aquela regressão de pena, direitos deles lá, dos presos, né? Aí ele vai ser solto. Pode cumprir algum tempo, depois vai ser solto. E minha irmã? Minha sobrinha. Quando eu perguntei para o delegado, Ana Chile, antes de passar para o Felipe no estúdio, se havia possibilidade de outros envolvidos. Ele não descarta a possibilidade de ter outras participantes. A senhora, como parente, a senhora acredita que só o Jefferson teria cometido essa atrocidade com as duas ou acredita que tem outras pessoas envolvidas? Olha, por conhecer a minha irmã, eu creio que teria mais pessoas. Se tivesse só um, minha irmã era
Era a leoa mesmo. Minha irmã era uma leoa mesmo. Em relação a isso, era. Então, eu acredito que teve participação de outras pessoas. E ele, eu acho que assim, fugiu, deve ter sido o principal, né? Mas que teve participação. Que se fosse só um, minha irmã teria saído machucada, eu sei, mas teria se defendido. Para a gente finalizar essa entrevista com a senhora, a gente agradece a sua atenção desde lá do começo, ela sempre foi muito gentil conosco, o SBT. Em poucas palavras, como é que resume agora o sentimento da irmã Shirley com relação à sobrinha e também à irmã? De agora, saudade, né? Que eu sei que não vai voltar mais. E, assim, uma certa dor da forma que foi, e justiça. E agora só o que vai ficar é saudade. Não deixar eu ver, mas fica a lembrança do nosso convívio, né? Então só saudade mesmo e peço justiça. Obrigado. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio para a dona Shirley, que realmente está muito abalada, lógico, toda essa tristeza, vem agora a dor, principalmente porque a investigação continua. Aí agora aparece a foto desse suspeito, que é o Jefferson Barbosa dos Santos, que inclusive está foragido. E lógico, a família buscando sempre por justiça, né, Malta? Eu estou impressionado com a lucidez e com a clareza de pensamento da dona Shirley, inclusive com quanto a senhora está bem informada, porque é isso mesmo que ela descreveu, é o que vai acontecer. Depois de ter cometido um duplo assassinato, possivelmente duplo feminicídio, como o Jefferson cometeu, e a polícia estando atrás dele, ela tem razão, ele vai ser preso. Ela tem razão, ele provavelmente será julgado e condenado pelos crimes que cometeu. O grande problema é que ela também tem razão quando diz que esse homem muito em breve estará solto. Na semana passada a gente viu aqui o caso do ciclista, o Joelson, que morreu quando um bandido aqui no Distrito Federal que estava no semiaberto o atropelou fugindo depois de ter roubado um carro. Aquele criminoso tinha 48 anos de idade, Tatuzinho, e nas costas dele estavam 2 homicídios consumados e 2 tentativas de homicídio. Então veja, um homem que matou uma pessoa, matou outra e tentou matar mais 2, com 48 anos de idade, estava nas ruas de novo, gozando do regime semiaberto, podendo trabalhar fora de casa e dormir no centro de progressão penitenciária. Então não é irrazoável a gente crer que o Jefferson, assassino da Shirlene e da Tawane, também, quando tiver 48, 50, 52, estará de volta às ruas. Então isso é um problema do Brasil, da nossa lei e da nossa justiça. Esse é um entendimento que a dona Shirley tem e que, infelizmente, ela não está errada. Ela está coberta de razão. Como todo brasileiro é obrigado a enfrentar as adversidades e as hipocrisias desse país e se apegar na fé, eu também concordo com ela que o que a gente pode esperar é justiça divina, porque depender da nossa justiça e das nossas leis para punir adequadamente alguém que comete uma atrocidade como essa, na boa, não dá. Tatuzinho, eu queria só que ela terminasse compartilhando com você como que está sendo esse cuidado do filho caçula que a Shirlene deixou e que agora está aos cuidados dela. Será que ela está precisando de ajuda? Se a gente puder, de alguma forma, comunicar o que essa família está passando para que as pessoas possam também apoiá-la nesse momento que certamente não está fácil. Pois é, Malta. Inclusive até o filho caçula da dona Shirlene, né? Aqui no dia quase que foi para a cachoeira junto com ela, né? Ele tá até aqui, ele não vai aparecer, lógico. Ele tá, lógico, muito... É criança ainda, né? Às vezes nem... Não tem todo aquele entendimento do que fato aconteceu. Dona Shirley, o Felipe diz no estúdio o seguinte: hoje como é que tá? A senhora cuidando da criança junto com o pai, lógico, também a senhora como tia principal tá dando esse apoio. Vocês estão precisando de alguma coisa? Como é que tá a situação hoje da família? Não, sobre isso tá tranquilo, é só o emocional mesmo. Só o emocional mesmo que ainda continua abalado, né? A gente tá fazendo o que pode, mas é a saudade, a dor pela forma que foi, da perda. E pensar o que elas tinham passou ali naquele momento. O que fica é a dor. Esse é o pior. É. Mas a criança tá bem? Como é que tá o pequeno? Que tem 12 anos, né? Tem 12 anos. Tem um momento que ele fica na dele, né? Na dele triste, e daqui a pouco aí ele pega, a gente sai para soltar a pipa e tal, aí ele se distrai um pouco
Mas ele era o mais apegado a ela, né? Então ele tá sentindo muito também. Mas é que fica a saudade, né? E, doutor Chile, quero até aproveitar a senhora aqui antes de entregar para o Malta. Malta, a gente mais uma vez faz esse apelo, lógico, para quem tiver qualquer informação, qualquer pista do paradeiro desse criminoso que aparece na tela, que é o Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos de idade. Coincidência ou não, ontem mesmo a polícia disse, ele é amigo de Lázaro Barbosa de Souza, um possível aprendiz das atrocidades, das maldades do criminoso mais procurado do Brasil no ano de 2021. Então, portanto, informações é que ele deixou Brasília na companhia da esposa, foi parar, há relatos de que ele esteja no estado da Bahia. Então, há toda uma concentração de forças de segurança, tanto aqui do DF, bem como do estado da Bahia, imbuídos nessa caçada ao criminoso que tirou a vida de mãe, a mãe Shirlene Ferreira, 38 anos, grávida de 4 meses, e também da filha Tawane Rebeca, de 14 anos. Então, portanto, procura-se agora o criminoso hoje, até então, mais procurado do Distrito Federal, Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos de idade. Malta. Obrigado, Tatuzinho. Vamos te liberar para que você possa também participar do Jornal da TV Aratu, lá na Bahia, e possa alertar também os telespectadores de lá de que esse homem está na região deles e que, se puderem, eles têm que ligar para a polícia para poder ajudar nessa procura. Obrigado, Tatuzinho, pelas informações. O homem que matou uma menina de 8 anos de idade e esfaqueou outras 4 mulheres numa casa em Samambaia, agora vai responder por 2 feminicídios. A polícia confirmou que mais uma das vítimas morreu. É Eunice Maria, de 54 anos, a avó da criança. Ela estava internada no Hospital Regional de Taguatinga, morreu também e por isso agora são 2 feminicídios confirmados. Morte de uma menina de apenas 8 anos, a Polícia Civil resolveu fazer um novo indiciamento contra Adenilson de Souza, de 35 anos. Agora, ele deve responder por 5 feminicídios. 4 tentados e 1 consumado. Por conta de serem todas da mesma família, ali na casa delas, houve a agressão, é uma violência doméstica, porque é a companheira dele. Então ali era uma reunião familiar, por isso que a gente vai fazer esse ajuste, é um ajuste de indiciamento. Adenilson foi preso em flagrante no sábado após tentar matar a esposa e esfaquear mais 3 mulheres e uma criança. Na manhã desta segunda-feira, em audiência de custódia, o Ministério Público determinou prisão preventiva. O homem está preso na DPE e aguarda encaminhamento para o sistema penitenciário. De acordo com a Polícia Civil, Adenilson é um homem bastante agressivo. Ele já possui 4 inquéritos de Maria da Penha em um relacionamento anterior a com Eudicilene. O último, inclusive, é de 2020. Há 2 anos, com Eudicilene de Souza, o casal vivia uma relação conturbada e o crime foi motivado por ciúmes. A menina de 8 anos, que levou uma facada no abdômen, morreu no domingo. 3 vítimas continuam internadas na UTI em estado grave. A 4ª teve alta nesta segunda-feira. Ele alega em relação às outras vítimas que ele não se recorda dessa parte. Que com relação às outras facadas ele não lembra se teria agredido a criança ou as outras moças que estavam na casa. Que ele se recorda exatamente que desferiu os golpes com relação a ela. Que era essa a intenção dele. O ex-deputado federal Laerte Bessa se envolveu em mais uma polêmica. Vocês se lembram da vez que viralizou um vídeo dele discutindo armado com o porteiro do prédio onde ele mora por causa de uma entrega de pizza? Parece que tinha que descer, ele não queria descer. E aí o porteiro falou, olha, não posso deixar ninguém subir. E aí ele o ex-deputado federal bateu no porteiro mesmo. Agora, imagens novas mostram o delegado aposentado numa confusão num barzinho do setor de indústrias gráficas. A Kátia Gomes está por dentro dessa história. Kátia, boa tarde para você. Daqui do estúdio eu não ouço a Kátia. A gente teve um probleminha na comunicação com ela, né? Já a gente retoma a comunicação com a Kátia Gomes, que vai trazer esse assunto para a gente. Lembrando, o ex-deputado federal Laerte Bessa, a gente noticiou aqui já faz um tempo, se envolveu, foi filmado batendo e xingando o porteiro do prédio. Eu acho que era lá em Águas Claras, se eu não me engano. E agora se envolveu numa confusão num bar. E já ela traz os detalhes para a gente. Agora me conta uma coisa, tem ato mais covarde do que você maltratar, ou pior, né, matar um bicho indefeso?
Lá em Sobradinho, os gatos que vivem nas ruas de um condomínio simplesmente estão aparecendo mortos. Ainda não se sabe quem está praticando essa crueldade, mas a suspeita é que esses bichos estejam sendo envenenados. A placa faz um alerta: maus tratos aos animais é crime, com reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. E pede que denúncias sejam feitas no 197 em situações como não levar o animal doente ou ferido a um veterinário, submeter o animal a tarefas exaustivas ou além de suas forças, utilizar animais em espetáculos que possam submetê-lo a pânico e estresse, capturar animais silvestres. Esse aviso foi colocado neste condomínio do Grande Colorado, em Sobradinho, no ano passado, depois que alguns gatos apareceram mortos. No dia 18 de janeiro, aconteceu a primeira morte deste ano. A suspeita é que os animais tenham sido envenenados. A delegacia ficou de vir fazer a autópsia no último caso, só que depois me ligaram dizendo que não poderiam comparecer. Mas pelo estado que foi encontrado os gatos com a boca sangrando, entendeu? Cuspindo do sangue, tudo leva a que seja envenenamento. Aqui no condomínio, dezenas de gatos sem dono vivem assim, nas ruas. Eles se alimentam da ração de cachorros e outros gatos e se abrigam nessa residência, que está vazia. A gente tem um problema muito grande com os gatos de rua, né? Mas infelizmente, o que eu quero dizer é o seguinte, como você mesmo falou, não teve nenhum morador que reclamou a morte do seu animal. Então tudo leva a crer que os animais que estão sendo assassinados, mortos, são os gatos de rua. O autor do suposto envenenamento ainda não foi identificado. Só na Rua do Mateus, pelo menos 4 gatos já foram encontrados sem vida. O primeiro, a gente achou em frente de casa, o filhotinho, aproximadamente uns 2, 3 meses. Aparentava, né? A gente chegou a verificar o corpinho para ver se ele tinha vida, ele tinha bastante sangue na boca. Então, é provável que tenha sido envenenamento. O Mateus diz que está preocupado, não só pelos gatos, mas com medo dos cachorros dele consumirem o veneno e até mesmo uma criança. É uma revolta e muito desumano, né? Como uma pessoa consegue fazer isso com um animal indefeso, que não vai te fazer mal algum. É comprovado que o gato ele nunca vai te atacar, ele sempre vai ficar mais acuado. Se você se aproxima e ele se sentir inseguro, ele vai se afastar, ele não vai te atacar. Então não há necessidade de você fazer esse tipo de maldade, independentemente de qual seja o animal, né? É sempre interessante você tentar buscar outras vias ao invés desse tipo de via de fato. Este especialista em administração condominial explica que o proprietário do bicho pode tomar providências, caso o responsável pelos envenenamentos seja identificado. O condomínio, em tese, não pode ser responsabilizado em função de que o condômino que se sentiu prejudicado tem que provar que aquilo aconteceu ali nas áreas comuns do condomínio. O que o condômino deve fazer? Registrar uma ocorrência e deixar a polícia fazer a investigação. A responsabilização do condomínio seria apenas no caso de ter uma prova inequívoca, tipo uma detetização, uma desratização, alguma coisa que pudesse provar que em função daquele ato operacional houve um envenenamento daqueles animais. A 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 está investigando esse caso. O objetivo agora é identificar o autor do envenenamento para que ele seja responsabilizado e saber se os casos estão relacionados, né, um com o outro. O delegado destacou que o autor de um envenenamento de um gato no mesmo condomínio no ano passado foi identificado e está respondendo na justiça. Hoje, terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para o sertão de Pernambuco, onde deve conferir a conclusão das obras do projeto de integração do Rio São Francisco, que começaram 13 anos atrás, ainda no governo Lula. Depois, o chefe do executivo vai visitar os estados do Ceará, da Paraíba, Rio Grande do Norte. A Natália Fruê viajou para lá, acompanhada do nosso colega cinegrafista Rogério Silva, e tem as notícias para a gente da agenda do presidente da República. É com você, Nath. Boa tarde.
Oi, Malta, boa tarde para todo mundo aí em Brasília. Pois então, o presidente já cumpriu essa primeira agenda em Salgueiro, no Pernambuco, e neste momento está no Ceará. A nossa equipe fala de Caicó, que é no Rio Grande do Norte, no sertão nordestino, região do semiárido aqui do Nordeste, onde o presidente vai chegar daqui a pouco, mais no final da tarde, e vai passar a noite aqui. Existe a previsão de que aqui em Caicó ele tenha uma agenda extra, né? A gente sabe que o presidente costuma visitar o comércio, conversar com os comerciantes, passar por restaurantes. A gente, no trajeto ontem até aqui, a gente desceu de avião em Natal, depois fez o trajeto de carro até Caicó, são 5 horas, e percebeu uma mobilização, né, aliados, apoiadores do presidente, que estão em deslocamento aqui para Caicó. O presidente, ele vai fazer esse roteiro aqui no Nordeste, é um roteiro que passa por esses 4 estados. E por que esses 4 estados? Porque esses 4 estados, eles fazem parte dessas obras dos eixos leste e norte da transposição do Rio São Francisco. Então, o presidente está visitando vários trechos dessa obra. A cerimônia mais importante está prevista para amanhã, aqui bem perto de onde nós estamos, em Jardim de Piranhas, que é onde, então, depois de todas essas visitas que o presidente vai fazer, vai chegar, de fato, a água desse desvio feito pelas obras da transposição do Rio São Francisco para essa região do semiárido. Por que essa obra ela é importante aqui para os moradores dessa região? Porque eles dependem muito da chuva. Eu conversei mais cedo, a gente tem imagens, inclusive imagens maravilhosas do Rogerinho, mostrando onde a gente visitou. A gente visitou a barragem de Oiticica, que é um dos locais que o presidente também vai ir amanhã. A gente percorreu lá toda essa região, uma região já da área rural aqui dessa região do Rio Grande do Norte, e os moradores lá contam que há mais de 50 anos eles vivem esse drama do abastecimento de água, de depender da chuva. Quando não chove, um morador, o Valfredo, ele me contou que já ficou 4 anos sem chover nessa região. E aí eles dependem, eles têm que arranjar o jeito deles, ele tem lá uma cisterna dele, que ele acumulava a água da chuva para esses momentos em que a seca chega com força. Essa é uma obra também que gerou controvérsia, até mesmo esse projeto começou ainda no governo Lula, só que muitos ambientalistas criticaram, argumentando que o desvio da transposição das águas do Rio São Francisco, ela poderia, ao mesmo tempo que beneficia essa população aqui, acaba retirando água da região lá do São Chico, o que pode aí afetar os moradores de lá. Aqui o objetivo, segundo esses críticos do projeto, seria mais beneficiar a agricultura. O fato é que os moradores que estão neste momento acompanhando a finalização do projeto consideram a obra importante e eles esperam parar de depender só da chuva para conseguir o abastecimento sem se preocupar se vai ter água ou não para as questões básicas, Malta. Nath, explica pra gente. Nossa, que coisa, hein? Você estava contando, tem um morador aí da região que estava 4 anos sem ver chuva. Que loucura, é muito sofrimento. Então tomara que essa obra realmente possa levar dignidade para essas pessoas. Nath, você está acompanhando a agenda do presidente da República? Só explica pra gente. Hoje ele viaja até o local onde você está. Como é que já volta amanhã? Como que serão os próximos dias? Quando é que o Bolsonaro vai estar de novo aqui em Brasília? Pois é, o presidente aqui em Caicó, ele também tem uma agenda, ele tem essa agenda, ele chega de noite, vai dormir aqui no batalhão do Exército que fica aqui em Caicó, e depois amanhã a agenda dele é em Jardim de Piranhas e Jucurutu, que são 2 municípios aqui que ficam próximos na mesma região. O presidente deve retornar a Brasília amanhã no fim do dia. Se fala aqui que é um clima, sim, nos bastidores, um clima de campanha, porque o presidente Jair Bolsonaro quer, sim, recuperar os índices de popularidade por aqui. Esse estado é um estado que tem um reduto petista, a governadora é Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, e essa visita, apesar de oficialmente, né, ninguém do governo confirmar isso, mas é uma visita que tem esse intuito também, fazer com que o presidente tenha contato nessa região, reforce as obras que o governo federal está fazendo, porque é bom que se diga que essa obra começou, como a gente disse, há 13 anos e que a conclusão dela acontece agora, e esse governo, a gestão do presidente Jair Bolsonaro foi responsável por aplicar 3,5 bilhões de reais na obra. É um valor importante que os aliados do presidente defendam, então, que ele faça, de fato, a
ressalte isso, que optou por concluir essa obra e fazer esse investimento. Só que a obra custou bem mais, são 10 bilhões de reais. Malta. Obrigado, Nath. Bom trabalho para você. Hoje à noite no SBT Brasil, 15 para as 8, né? 7h45. Você acompanha, inclusive, essas imagens belíssimas que a Natália e o Rogério Silva prometeram entregar para você, telespectador do SBT. Muito obrigado, Nath. Bom trabalho para você aí. Gente, e que bom que essas pessoas que não viam chuva há 4 anos vão pelo menos ter água, né? Saindo da torneira. É dignidade que chama. A Controladoria Geral da União identificou indícios de irregularidade no pagamento do auxílio emergencial de R$ 300 em 2020. Isso é muito triste, porque durante 2020 e 2021 inteiro, o que a gente recebeu de ligação de telespectador aqui no SBT, dizendo que tinha direito de receber, mas não conseguia, foi demais. Aí você vê que gente que não precisava estava recebendo. Quase 2 milhões de pessoas receberam o benefício indevidamente. As irregularidades foram divulgadas em relatório da Controladoria Geral da União. São referentes aos pagamentos indevidos no período do auxílio emergencial residual do ano passado, prorrogação do programa social que distribuiu R$ 300 durante 4 meses no início da pandemia, em 2020. A maior parte dos pagamentos indevidos foi para trabalhadores com carteira assinada e para pessoas que já recebiam o Bolsa Família e ultrapassaram o teto máximo estabelecido pelo governo federal. Houve também pagamentos para pessoas que já morreram. Dos quase 809 milhões de reais pagos irregularmente, o Ministério da Cidadania diz ter recuperado pouco mais de 44 milhões, cerca de 5% do total. As irregularidades podem ser ainda maiores. O Tribunal de Contas da União apontou que 1 bilhão e 200 milhões de reais em benefícios foram pagos indevidamente para 620 mil pessoas em 2020, no começo da pandemia. Para este especialista em contas públicas, a maioria dos casos aponta para a má-fé do beneficiário. Mas o economista também avalia que faltou controle e planejamento por parte do governo federal. Você podia cruzar informações do SUS, informações da Previdência, informações do Ministério do Trabalho, tudo, mas não foi suficiente pelo que nós vimos. Então, eu acredito, assim, houve uma certa negligência, houve uma certa imprudência, sim. A falha deve ser apurada e evitada, porque isso é dinheiro do contribuinte e são valores que fazem falta para o país, não tenha dúvida. O Ministério da Cidadania contesta os números e diz que a auditoria da CGU não considerou os benefícios cancelados. Justificou ainda que o relatório chegou tarde demais, depois que a última parcela já havia sido paga, em outubro do ano passado. Mesmo assim, a pasta garantiu que vai cobrar dos infratores a devolução dos recursos. Tem que cobrar mesmo e tem que devolver centavo por centavo. Meio-dia 29, a gente está ao vivo e fala agora das eleições de 2022. Me diz uma coisa, tá tudo certo com o seu título de eleitor? Tem certeza? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 30 mil moradores do Distrito Federal, pessoas que votam aqui, tiveram o documento cancelado, já está cancelado, porque essas pessoas não justificaram a falta nas 3 últimas eleições. Eu tenho certeza que muitos desses 30 mil nem sabem a dor de cabeça que isso pode causar. Por exemplo, para você pegar empréstimos, se precisar de uma hora para outra, fica muito complicado. A gente acompanha agora as informações na reportagem de Vanessa Vitória. Olanise nunca teve problemas com a justiça eleitoral. Votar é importante, né? Porque foi um direito que foi conquistado, não foi dado. Então a gente tem que ir para a rua e tem que votar. O Henrique também nunca teve o título cancelado. Para ele, votar é um exercício de cidadania. Mas se estiver fora de casa no dia da eleição, sabe que o importante é pelo menos justificar. Quando eu não estou em Brasília, eu voto em Brasília. Quando eu não estou em Brasília, eu justifico ele na minha cidade que eu estou. Né? E assim, nunca paguei multa também por conta disso. A Elisângela está sempre atenta aos prazos e sabe a importância de estar em dia com a justiça eleitoral. É muito importante, né? Exercer a cidadania, exercer a nossa voz, o que a gente opinar pelo que está acontecendo no nosso país. Olanise, Henrique e Elisângela não estão entre os mais de 30 mil eleitores no Distrito Federal que tiveram o título cancelado por não justificar a ausência nas 3 últimas eleições.
A boa notícia para essas milhares de pessoas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, é que ainda dá tempo para regularizar o documento e votar agora em 2022. Mas é bom ficar atento ao prazo. Termina no dia 4 de maio. Graças à tecnologia, né, e à rede de computadores, a gente pode fazer hoje tudo isso pela internet. Se ela já sabe que ela não votou, se ela já tem pleno conhecimento, ela já vai lá em quitação de multas e ela vai fazer o pedido, vai emitir a guia, vai fazer o pagamento para pagar essas multas. O simples pagamento não faz com que o seu título seja restabelecido. Você vai ter que entrar também pelo sistema e fazer um requerimento para que o seu título possa ser regularizado. E não é apenas a questão da multa. Quem deixa de votar e não justifica em 3 eleições seguidas, além de não poder participar das próximas, quem tem o título cancelado também não pode tirar passaporte, nem carteira de identidade, fica proibido de pegar empréstimos na Caixa Econômica Federal, não consegue se inscrever no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ou em concursos públicos. E se já for servidor, fica sem receber salário, além de não poder renovar matrícula em instituições de ensino superior gerenciadas pelo governo federal. As pessoas não entendem que elas fazem parte do processo democrático, o voto delas é essencial para a continuidade da democracia. A Esther completou 18 anos em julho do ano passado. Ela está com tudo pronto para ter o documento. E mais do que isso, quer exercer o direito de cidadania. Desde os últimos processos políticos, históricos que atravessamos, eu consegui entender que o voto e a responsabilidade de ser um eleitor comprometido, é a ferramenta que a gente tem para gerar mudança na sociedade, né? Por causa da pandemia de Covid-19, o TRE-DF suspendeu o atendimento presencial por tempo indeterminado. Então, se você precisa regularizar seu título de eleitor ou tirar o documento pela primeira vez, acesse o site do TSE ou o aplicativo e-Título. A concessionária Inframérica, que é a responsável pela administração do aeroporto de Brasília, anunciou que vai expandir o nosso terminal, que já é um dos mais bem avaliados do país. A ideia agora, veja só, é construir um shopping center e 3 parques temáticos. Será que agora a lenda da Disney em Brasília vai sair do papel? Ainda é cedo para saber. Mas o que se sabe é que serão 700 milhões de reais investidos nessa segunda fase de ampliação do aeroporto. Vicky, tem previsão para tudo isso estar funcionando? Estou preocupado que se o pessoal vai ficar lá fazendo compras distraído ou no parque temático, vai perder o voo. Pois é, Felipe, a previsão é que esses novos empreendimentos comecem a ser entregues no final de 2023, mas a conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2024. Como você disse, é um investimento de 700 milhões de reais e esse complexo deve gerar cerca de 3.500 novos empregos diretos e indiretos. A gente vem acompanhando, essa ampliação do aeroporto de Brasília. Em setembro do ano passado mesmo foi inaugurada aquela praça de convivência logo após o embarque ali próximo ao estacionamento do terminal, com várias lanchonetes, cafés, ali uma estrutura para quem aguarda um transporte por aplicativo. Então é mais um movimento importante que o aeroporto está fazendo. Agora, essa proposta é construir um complexo de entretenimento, começando por um shopping, Felipe. Esse shopping deve ficar ao lado da via de acesso ao terminal, deve ser uma estrutura a céu aberto para os visitantes contemplarem o céu da nossa capital, que é uma atração à parte. E nesse shopping, nesse mall, devem ter ao todo 130 lojas, 11 restaurantes, 11 redes de fast food, além de 7 salas de cinema. E como você questionou, será que a Disney está desembarcando finalmente aqui em Brasília? A gente já ouviu falar que seria em Sobradinho, Sobral Disney, Sobra Disney, Enfim, várias histórias da Disney chegando aqui na capital. A gente não sabe se vai chegar dessa vez, vou até conferir com as minhas fontes da Inframérica, mas o que a gente sabe até agora é que serão 3 parques temáticos em uma estrutura, uma área de 30 mil metros quadrados, Felipe. Além disso, um centro de logística será construído também dentro desse pacote de novidades. O transporte de carga é um braço importante no trabalho no aeroporto de Brasília, que inclusive
o terminal é o único do país que faz ligação para todas as capitais. Todos esses novos pontos de entretenimento não foram só pensados para atrair os visitantes, né? Ali quem embarca e desembarca no aeroporto de Brasília. Cerca de 45 mil passageiros passam pelo terminal diariamente. Mas a ideia é que seja um centro de convivência, que os moradores do DF também do entorno consigam aproveitar esses parques, esse shopping e toda a estrutura do aeroporto. Então é mais um atrativo para a nossa cidade e a gente espera que dê super certo. E quem sabe, né, a Disney chega por aí. Eu sou fã da Disney, Felipe, então eu torço muito, viu? Para o pessoal aproveitar, o aeroporto vai ter que dar uma maneirada nos preços, né, gente? Porque se ficar tudo muito caro, aí não funciona. E estacionamento, né? Exatamente, a Vitória Mello tá dizendo. Também você poder estacionar seu carro com tranquilidade. O Ministério Público decidiu arquivar a investigação sobre a morte de MC Kevin, o funkeiro carioca que não resistiu à queda do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. Vanessa Ferreira, a doutora Deolane, né, viúva do Kevin, nunca foi uma suspeita do crime, porque nem na cena do fato ela estava, não é isso? Oi, Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, a doutora Deolane, que ficou tão famosa aí, né, no último ano, não foi suspeita em momento nenhum desse crime. Depois, né, da queda acontecer, chegaram a especular algumas coisas, falando que ela e o marido haviam brigado algumas horas antes, porque ela discordava, né, dele ter convidado tantas pessoas, ele tá hospedando, bancando tanta gente no hotel, mas nada disso ficou comprovado. Por quê? No momento da queda do cantor do MC Kevin, do 5º andar desse hotel onde eles estavam hospedados na Barra da Tijuca, a doutora Deolane estava no 11º andar, no quarto onde ela e o marido estavam hospedados. O que ele estava fazendo no 5º andar? Ele estava no quarto de um amigo junto com uma garota de programa. E aí ali, a versão inclusive que a polícia concluiu ser a mais plausível é a de que MC Kevin estava com esse amigo, essa outra mulher nesse quarto, e aí achando que alguém bateu na porta e ele achando que era a esposa, tentou fugir, né, para ela não pegá-lo ali naquela situação. E aí ele ia tentar ir pro andar de baixo, só que acabou caindo, né, queda que culminou na morte dele posteriormente. Inclusive, a própria doutora Deolane confirmou aquela questão da briga que eu falei agora há pouco, mas no dia seguinte apenas ao fato que ela foi saber que ele estava nesse quarto no 5º andar, com quem ele estava, o que estava acontecendo. Então ela não estava sabendo de nada. E aí, 6 meses, né, depois desse fato, em 6 meses de investigação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que não houve indício nenhum de crime, de violência ali naquele quarto de onde né, o MC Kevin caiu. A conclusão da Polícia Civil em novembro do ano passado foi de fato um acidente. E daí eles sugeriram o arquivamento do caso ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, em fevereiro, né, deste ano de 2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro concordou com a Polícia Civil e acatou esse pedido aí de arquivamento desse caso, Malta. O MC Kevin, né, que tinha 23 anos na época dessa queda, ele estava assim, né, em ascensão no mundo da música, era um funkeiro e acabou sendo, né, morrendo dessa maneira trágica, que é difícil de acreditar. A família com certeza procura uma razão para isso ter acontecido, mas o que a polícia e o Ministério Público concluíram é que foi um acidente, Malta. Obrigado, Vanessa, pelas informações. De volta ao Distrito Federal. Pela manhã, policiais da Delegacia de Repressão à Corrupção e promotores da Justiça de Defesa da Saúde cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. 8 foram lá em São Paulo e 2 aqui no Distrito Federal. Além desses mandados, o chefe da quadrilha, que morava no núcleo Bandeirante, esse foi preso. Qual que era a denúncia? Pessoas que estavam desviando e recebendo dinheiro de um programa que se chama Tratamento Fora do Domicílio, da Secretaria de Saúde. Essas pessoas usavam cadastros de pacientes falecidos ou processos inativos, dinheiro que deveria ser usado, por exemplo, para custear tratamento de paciente em outras cidades, como gente que vai para fora fazer transplante, cirurgia e tratamento que não está disponível na rede daqui. Esse dinheiro era para ajudar essas pessoas, mas ia para criminosos. O repórter Tatuzinho volta com a gente e tem as informações. Tatu, você sabe quanto que essa quadrilha conseguiu desviar?
Pois é, Malta. Boa tarde para você mais uma vez. Vamos falar em cifras. Estou até aqui com a quantidade de desvios, né, desses recursos públicos. É de assustar, viu, Malta? Prejuízo para os cofres públicos, mais um ato de corrupção aqui no Distrito Federal. Dessa vez, R$ 2.648.149,25. Ou seja, quase 3 milhões de reais desviados aí da Secretaria de Saúde, como você disse muito bem, por meio desse programa fora de tratamento, fora de domicílio, o TFD. O Ministério Público, Malta, entrou numa ação, né, colaborativa, uma ação integrada com a Polícia Civil do Distrito Federal. Eles começaram a investigar, chegaram até essa organização criminosa que atuava ali na Secretaria de Saúde. Agora, o interessante disso tudo, Malta, nós temos uma nota, antes de chamar o que o delegado vai falar sobre essa operação, sobre como foi esse trabalho no cumprimento desses mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária. Como você disse, teve mandados cumpridos também no estado de São Paulo e aqui no Distrito Federal. Inclusive, o chefe dessa quadrilha estaria ali no Núcleo Bandeirante. A Secretaria de Saúde, ela nos enviou uma nota e a nota diz o seguinte: a Secretaria de Saúde informa que a iniciativa de investigar a fraude que motivou a operação da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios partiu da própria pasta. Desde o início do processo, o ACES está colaborando com as investigações, disponibilizando todas as informações sobre esses desvios de dinheiro. O curioso da história toda é que nessa história, a fim de aprofundar as investigações sobre os graves fatos aí, a polícia, lógico, contou com a ajuda de muita gente e realmente começou a investigar esse caso. Agora, para entendermos melhor, Malta, como é que foi esse desvio, como é que foi essa ação integrada do Ministério Público com a Polícia Civil, vamos ouvir e ver o que o delegado tem a dizer sobre essa operação que aconteceu na manhã dessa terça-feira aqui no Distrito Federal e também no estado de São Paulo. No dia de hoje, foi deflagrada a Operação Sem Controle, que visa obter informações sobre fraudes perpetradas contra o programa Tratamento Fora de Domicílio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Foram cumpridos ao todo 10 mandados de busca e apreensão, sendo 8 no estado de São Paulo e 2 no Distrito Federal, bem como realizada a prisão de um dos líderes da associação criminosa, o qual foi recolhido na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal, ficará preso pelo prazo de 5 dias. Foi apurado que entre 2018 e 2020 foram desviados mais de R$ 2.600.000 do programa, os quais foram desviados para a conta de pessoas não beneficiárias. É aí que a gente perde a esperança, né, Tatuzinho? Porque o Serviço de Saúde Pública deveria poder assistir a pessoa nesse momento e até tem um programa para isso. A dó é que o brasileiro, quase sempre, os maus brasileiros encontram uma maneira de deturpar as iniciativas do poder público e aplicar golpe em cima de golpe. Porque veja só, uma pessoa que sai daqui do DF, vai para São Paulo, por exemplo, fazer um tratamento de um câncer que não está disponível na rede daqui, ou não vai fazer um transplante, a Secretaria de Saúde tem esse programa justamente para assistir aquela pessoa que, estando fora de casa, vai ter gastos que ela não imaginava ter. Aí vem gente e pega esse dinheiro e não se coloca no lugar dessas famílias pobres, coitadas, que precisam dessa ajuda quando estão fora do Distrito Federal. Aí vem a gente e se pergunta assim, será que a punição vai ser exemplar? Com todo respeito, a polícia que fez o trabalho dela muito bem, mas na parte do judiciário, muito difícil que seja, porque nem uma pessoa que comete 2 homicídios, 2 tentativas de homicídio é punida adequadamente, quem dirá alguém que simplesmente aplicou um golpe, né? Aqui no país é difícil. Obrigado, Tatu, pelas informações. O deputado federal Laerte Bessa, como a gente já mencionou aqui no Jornal Hoje, se envolveu numa discussão num bar ali no setor de indústrias gráficas no fim de semana. A confusão teria começado, sabe por quê? Por causa da conta. Laerte Bessa alega que tudo não passou de um mal-entendido, que ele estava mesmo no bar com 6 amigos e que saiu deixando para o grupo a responsabilidade de pagar a conta. Um vídeo mostra o deputado, ex-deputado, né, sendo impedido de sair do estabelecimento. O segurança até abraça o corpo dele. As pessoas ali ficam, essa imagem aí, já vou explicar também, ficam em volta e gera uma aglomeração, muita gente sem máscara, até mesmo o próprio deputado Laerte Bessa. O deputado disse que tudo terminou numa boa, que ninguém procurou a polícia para registrar o caso, que os colegas que ficaram no bar pagaram a conta para ele. Laerte Bessa tem um histórico, na verdade, de se envolver em confusão, né? Em 2019, ele agrediu com empurrão, chute, xingamento, ameaça de morte o porteiro do condomínio onde ele morava, lá em Águas Claras, e ameaçou esse funcionário, inclusive.
Essa é a imagem da confusão no setor de indústrias gráficas e, na sequência, você vai ver o registro de 3 anos atrás, em 2019, quando isso aconteceu. E foi por causa, na época de 2019, de uma regra do condomínio, essa imagem que está na tela agora. Vê que ele chega com um chute no peito do funcionário, né? O condomínio impedia que motoboys, entregadores de comida, por exemplo, acessassem o condomínio e subissem até os apartamentos depois das 11 da noite. E o deputado estava esperando uma pizza. E ele queria receber a pizza na porta de casa. Em setembro do ano passado, o Laet foi condenado a pagar uma indenização de R$20 mil ao porteiro por danos morais. E depois da decisão, ele disse que a sentença foi merecida, que no dia ele tinha perdido a cabeça. Aí é aquele negócio, né? Quando você já comete um negócio como esse, ameaça de morte, tira uma arma porque não entregaram uma pizza na sua casa, qualquer outra confusão, você começa a ser tido como suspeito, né? Porque o comportamento não é muito exemplar. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal apreenderam 4 quilos de cocaína e prenderam um homem de 45 anos que estava transportando essa droga. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira em frente a uma unidade operacional da PRF, ali na 060, no Recanto das Emas. As equipes realizavam abordagens de rotina quando parou um ônibus que vinha de Goiânia. Ao conversar com um dos passageiros, os policiais notaram um certo nervosismo e resolveram aprofundar essa fiscalização. Com a ajuda de um cão da PRF, farejador, os policiais encontraram a cocaína numa mochila do bagageiro do ônibus. O homem que transportava a droga disse aos policiais que saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino a Brasília. No entanto, parou em Goiânia, já que a rota original levantava muita suspeita. O preso e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do Recanto das Emas e lá ele ficou detido. E agora um destaque nacional. Um garçom negro acusa um policial militar de racismo numa abordagem. O motivo, segundo o jovem, é que ele tem a mesma cor de pele de um homem que estava sendo procurado suspeito de um assalto. A cidade do Rio de Janeiro tem chamado a atenção de todo o Brasil depois do recente caso do Moise Kabagambi, que foi brutalmente assassinado num quiosque na Barra da Tijuca. Para se defender de uma abordagem considerada racista, Patrick usou o próprio celular. Gravou o momento em que recebeu voz de prisão no fim de semana. O garçom estava de uniforme e no horário de almoço, no quiosque onde trabalha, quando foi parado por um policial militar. Segundo o jovem, o PM disse apenas que, por ele ser negro e estar de camiseta azul, se parecia com o suspeito de um assalto. Agora a gente tem que andar assim, Ipanema, ó. A gente não pode andar, ser livre, ser um preto livre, porque a polícia te enquadra achando que tu é ladrão. Patrick só foi liberado quando a gerente do quiosque insistiu que ele era inocente. Para o garçom, não há outra explicação para a prisão, a não ser racismo. A gente não sabe se qualquer esquina, qualquer lugar que a gente vai virar, a gente vai dar de frente para um policial, e se ele vai nos proteger ou ele vai alegar que a gente fez algo. Em outro caso chocante, a Polícia Militar do Rio de Janeiro investiga intimidações cometidas por 2 agentes contra parentes de Moise Kabagambi, brutalmente assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca. Durante a tarde desta segunda-feira, mãe e irmãos do jovem congolês se reuniram com o prefeito Eduardo Paes e conheceram um novo projeto para o quiosque onde o jovem foi morto, que ficará assim após ser reformado. Em breve, eles passarão a administrar o local. O quiosque será cedido para a família de Moise sem cobrança de aluguel até fevereiro de 2030, quando se encerra o contrato com a concessionária Orla Rio. Os parentes do congolês também receberão treinamento e capacitação para gerir o espaço. Nós sabemos que a perda de vocês não vai ser reparada com essa atitude, mas nós queremos que a memória do Moise fique viva e que esse ato tão brutal seja permanentemente lembrado, para que as pessoas não repitam. Agora sobre economia. A escalada dos juros fez a procura por consórcios aumentar em todo o Brasil. Você tem um consórcio? No ano passado, esse setor movimentou mais de 200 bilhões de reais. Que carrão a Lívia comprou através de consórcio. Ela adquiriu uma carta de crédito de R$200 mil. Achou melhor que financiar direto com o banco. Financeiramente, o consórcio muito melhor. Num financiamento, eu pago 4 vezes o valor que eu contratei. Compare. A taxa média de juros num financiamento de carro atualmente é de 25% ao ano. No consórcio, o cliente paga a taxa de administração, em média de 2,76% ao ano. No caso de um imóvel, os juros de financiamento no banco são em torno de 10,9% ao ano. Já no consórcio, a taxa gira em 1,32%.
Muita gente tem partido para o consórcio com a escalada da Selic, os juros básicos da economia, que impacta diretamente o empréstimo bancário. No ano passado, o setor movimentou 222 bilhões de reais, bem acima dos 2 anos anteriores. Olhando assim de primeiros números, o consórcio parece ser um negócio melhor. Mas o consumidor deve estar atento a outros pontos para decidir entre o consórcio e o financiamento. Entre eles, a urgência na aquisição do bem. O fato de você ter uma necessidade evidente do imóvel ou do automóvel faz, no geral, com que você tenda mais ao financiamento do que ao consórcio, porque no consórcio você tem uma determinada incerteza do momento que você vai ser contemplado. Para receber logo a carta de crédito, pode-se dar um lance. Sem ele, é preciso aguardar os sorteios mensais. E a demora gera prejuízo. Hoje você contrata uma carta de crédito de 100 mil, que hoje compram aquele determinado automóvel. Se você só for contemplada daqui a 5 anos, você vai continuar recebendo 100 mil na sua mão, mas pode ser que o automóvel seja mais caro. A Lívia deu um lance no segundo mês de contrato. As parcelas caíram de cerca de 6 mil para R$ 1.200. E, claro, ela não está mais a pé. Importante, né? Ô, pessoal, carregar muito dinheiro em espécie é sempre arriscado, né? Tem muita gente que não faz isso mais não, mas tem quem faça. Olha essas imagens. A funcionária de um mercado lá em Sobradinho saiu do estabelecimento com um malote de dinheiro contendo nada menos que 60 mil reais para depositar no banco. Ela vai para o estacionamento, mas é surpreendida por um bandido que aponta a arma para ela. E desesperada, essa mulher deixa o malote cair e o bandido leva tudo. A polícia ainda não descobriu quem que é esse autor, mas isso não é uma prática que a gente deve fazer mais hoje em dia, hein? Melhor contratar uma empresa dessas de valores, o homem vai num carro forte, cheio de gente armada para buscar o seu dinheiro. Se você é um comerciante de médio porte, como certamente é o dono desse mercado, não pode mais fazer isso. Deixar uma funcionária sozinha levar 60 mil reais em espécie, não pode. Ainda um destaque do noticiário policial. A PM prendeu um suspeito de ter matado um homem na QMM 22 de Ceilândia Norte no último sábado. A vítima tinha 20 anos e foi assassinada com tiros. Os policiais do GTOP 30 receberam a informação de que o possível autor do crime estaria escondido numa residência. Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram um suspeito e com ele foi apreendida uma arma calibre 380 com 12 munições intactas. O homem foi conduzido para a 15ª Delegacia para as providências cabíveis. E o Espaço Cultural Renato Russo foi reaberto no fim do ano passado, você viu até aqui no nosso noticiário. Mas a partir desse mês vai ter novas atividades para o público. E depois de muito tempo, a Gibiteca vai ser reaberta, quem sabe ainda nesse semestre. O Espaço Cultural Renato Russo voltou a abrir as portas ao público em dezembro do ano passado. O local ficou fechado para visitação cerca de 1 ano e meio por causa da pandemia. Mas agora, em fevereiro, as atividades presenciais ganharam um reforço cheio de novidades. As atividades na área de teatro, de música, de dança, atividades de formação, como oficinas de teatro para crianças, para adultos. O complexo fica na 508 Sul. São quase 2.000 metros quadrados de pura arte. Na Praça Central, a exposição Revivendo Êxodos. São mais de 600 fotografias. Essas fotografias foram feitas por alunos das escolas públicas, né? É uma exposição que resgata, né, a educação patrimonial. Ao todo, são 4 salas de espetáculos, 2 galerias, um galpão das artes. Um lugar que conta a história de muitos artistas da capital. O Alonso é ator e fez aula aqui no Espaço Cultural Renato Russo quando ainda estava na faculdade. 15 anos se passaram e hoje ele é servidor da Secretaria de Cultura e trabalha no complexo. Eu cheguei a fazer um curso aqui de leitura dramática com a Adriana Lodge. Eu acho que em 2007, mais ou menos, e também já posei como modelo vivo para um dos professores de artes visuais daqui. Essa é a Gibiteca do Espaço Cultural. O local está fechado desde 2013. O ambiente tem um acervo de mais de 30 mil gibis, alguns históricos, como essa edição do Tio Patinhas, de maio de 1988. A expectativa é de que o público volte a conferir
Tudo isso nos próximos meses. O espaço deverá ser reaberto ainda nesse semestre. Este ano, o GDF investiu R$2 milhões no espaço, o que vai permitir ampliar a programação do complexo nos próximos 2 anos. A todos de casa, muito obrigado pela audiência. A gente volta a se ver amanhã a partir de 11h30, ao vivo aqui no SBT. Tchau!